MS em Dia Preview, informação até você. E nesse programa eu tenho aqui do meu lado o Wilton Acosta, ex-diretor-presidente da Funtrab, conseguiu fazer um belo trabalho nessa entidade e tornar ela num destaque único. No momento onde o Brasil falou de crise, ele falou de solução e de humanização na busca pelo trabalho, dando alento a muitas famílias, graças a um trabalho diferente. E hoje ele é um dos pré-candidatos a deputados federais aqui no Mato Grosso do Sul, ele que é do PRB, também presidente do partido. Para saber um pouquinho mais dessa conversa, fica no vídeo. Wilton, obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço, uma satisfação estar aqui. E olha, parabéns, porque tem muito político que depende de uma conjuntura para poder brilhar e despontar e até lançar uma pré-candidatura ou candidatura daqui a pouco, quando passar as convenções. Você não dependia disso. Você fez um grande trabalho na Funtrab, construiu uma trajetória com muito esforço, passo a passo. Você seria pré-candidato a federal o que você quisesse, pelo que você fez. Isso é muito bonito. No momento onde todo mundo falou de dificuldade de emprego, aqui no Mato Grosso do Sul falaram de geração recorde de emprego em relação ao país todo. E principalmente aquela preocupação peculiar com cada família, com cada vida que passou lá. Buscando capacitação, às vezes buscando, de repente, só uma orientação, ou até buscando a vaga de trabalho, posto de trabalho, a oportunidade. Se todo mundo tiver a oportunidade, as coisas mudam. Parabéns, você construiu isso, como tem ajudado a construir uma consolidação do PRB aqui no estado. Parabéns mesmo. Qual que foi a mágica de conseguir essa sequência toda e de Mato Grosso do Sul ir na contramão do resto do Brasil? Bom, primeiro eu quero te agradecer por a gente estar batendo esse papo, uma alegria, até para a gente poder compartilhar um pouquinho dessas coisas. Não tem mágica, né, na verdade. Primeiro, eu acho que a gente, quando nós assumimos a fundação, a gente foi desafiado pelo governador para assumir a fundação, a gente pegou uma entidade completamente desestruturada, desaparelhada, principalmente no que diz respeito ao seu núcleo de servidores, extremamente jogado de escanteio, literalmente, do bojo da administração. Não era tratado como prioridade? Não era tratado, infelizmente não era. A fundação cumprindo um papel brilhante, e o primeiro desafio nosso foi resgatar esse autoestima do nosso servidor. Imediatamente já saímos de um local precário, insalubre, você atendia a população com goteiras, quando chovia tinha que botar 20 baldes na recepção, dividindo espaço ali com os trabalhadores. Isso obviamente que dificultava o atendimento, de dar às pessoas o tratamento que elas deviam. Então, primeiramente a gente focou nesse resgate, fomos para uma sede melhor, acomodamos melhor os nossos servidores, treinamos esses servidores. De imediato chamei um encontro nacional de todos os secretários do trabalho do Brasil, vieram para Mato Grosso do Sul, para a gente poder fazer um grande debate nessa questão do trabalho e ao mesmo tempo também para a gente poder conhecer um pouco das ferramentas, das saídas, do que eles estavam pensando, para a gente balizar o nosso trabalho. Então a gente fez um grande esforço nessa recuperação. Depois a gente foi, ao longo do tempo, foi idealizando diante da crise que se apontava. Nós chegamos em 2016 com o maior pico de desemprego do Brasil. Beirou 14 milhões de brasileiros, como agora, né? Sim. Nós estamos vivendo isso agora também, né? Mais de 3 milhões. Mas a gente sabia do potencial. Por quê? Porque nós estávamos na região centro-oeste, uma região que segurou o Brasil nas costas, que enquanto o Brasil estava perdendo índice significativo de desemprego, de setores da economia que estava dando em baixa, o Centro-Oeste sustentando o Brasil nas costas com o agronegócio. Falei, bom, então a gente precisa fortalecer essa política de geração de emprego. Foi exatamente o que a gente fez, propomos ao governador uma ampla discussão nessa área, e aí com isso a gente conseguiu, junto com os nossos servidores, e junto com saídas simples, modernizando o atendimento, estruturando o interior, a troca de impostos, né, de benefícios pela geração de emprego, que isso é fundamental, atraindo os grandes investimentos, segurando aqueles que definitivamente já abriram as portas, porque não é só abrir uma porta de emprego, é você manter esse emprego também. Com isso a gente estabeleceu um grande leque de relacionamento com o setor produtivo, com o setor, com os pequenos, com os empresários, com os microempresários, com o nanoempresário, que estava totalmente desassistida com a política do microcrédito. Enfim, nós fizemos realmente
um trabalho, a nossa equipe, isso não é fruto meu, isso é fruto de uma equipe toda, né? E a gente tem uma equipe muito boa na Fundação do Trabalho, é graças a eles que a gente conseguiu superar tudo isso. Então não tem mais, tem muito suor. Eu lembro que, Danilo, que no início, qual é a expectativa para você na sua pasta? Eu falei, vai ser de muito suor. Nós vamos ter que trabalhar muito para a gente poder realmente fazer com que o Estado consiga manter os melhores índices na geração de emprego. E foi uma pasta que acabou brilhando mais que outras pastas e tem um tamanho, pelo menos na organização, menor. Porém, foi uma pasta que cumpriu à risca a maior promessa do governador Reinaldo Zambuja com o seu governo. Poucas pessoas se lembram, cobram muito ele das promessas que cumpriram, não cumpriram, cada jornal tem uma baliza para fazer esse cálculo, mas uma grande promessa que ele fez na posse, e eu estava lá na Assembleia Legislativa, e ele falou que cobraria todos os secretários da equipe dele, era levar desenvolvimento e prioridade ao interior de Mato Grosso do Sul de uma maneira que nunca tivesse acontecido. E na Funtrab, a Casa do Trabalhador passou a ser levada a sério, tanto com a expansão do número de casas trabalhadores, quanto a qualidade do atendimento lá no interior. Não ter só proforma, lá no caso, essa unidade, né? E acreditar que poderia se aumentar a geração de empregos em regiões que estavam paradas, infelizmente. A gente está assim, nós temos uma ponta aqui, o empregador, que às vezes tem a vaga disponível. Você tem uma outra vertente aqui, qual que é a maior dificuldade de inserir esse trabalhador nesse mercado de trabalho com as vagas abertas? Então, esse trabalhador que nós estamos intermediando, ele é um trabalhador que não tem qualificação, o que cabe a ele é o subemprego, áreas estratégicas de desenvolvimento, o próprio mercado às vezes resolve quando a pessoa tem uma certa qualificação. Mas para aquele que não tem, então tanto o empregador quanto o empregado, ele sofre para ligar essa ponte. Então, e aí a nossa preocupação é de, bom, nós temos um nicho aqui de trabalhadores que não tem um mínimo de qualificação profissional. Então, como é que a gente vai? O nosso índice de colocação não chegava a 15%. Você vê, de toda a gama de trabalhador que a gente atendia, a gente não conseguia efetivar ele no posto, nem 15%. Nós atendemos, por exemplo, no ano de 2015, mais de 500 mil pessoas. De 2016, 700 mil pessoas. É muita gente que a gente atende. Então, nós começamos a trabalhar exatamente a recuperação e a efetivação, ou seja, um trabalho de excelência para a gente aumentar esse índice de colocação. Nós chegamos a 50%. O trabalho de treinamento, a hora da entrevista é fundamental, a orientação àquele trabalhador, como que ele se porta numa entrevista, como é que está o currículo dele. Não, vai lá, você está buscando essa vaga, não busca qualquer vaga, busca a sua, que tem para você, porque o atendente, na gama de querer atender, ele coloca, a tua profissão. O cara coloca 5 profissões lá. A hora que abre a vaga, ele pega uma daquela, indica ele. Chega lá no empregador e fala, não, mas você não tem essa expertise. Mas o trabalhador que colocou o que ele queria. Não, ele queria, mas ele não tinha formação. Então a gente começou realmente a fazer um trabalho de preocupação para a gente aumentar essa efetivação. Estamos muito distantes do melhor, mas o nosso índice aqui é o melhor do Brasil. Agora, o teu partido, o PRB, que é um partido de franca ascensão no Brasil, tem um senador no Mato Grosso do Sul, vem com a ambição de aumentar, ter uma representatividade na Assembleia Legislativa e criar uma representatividade na Câmara Federal com deputados federais. O senhor é um dos pré-candidatos. Não tem trabalho na sigla, mas tem trabalho, de repente, no DNA. É um dos partidos que mais ocupa superintendência de fomento à indústria e comércio, até da pesca também, no caso. Por que o PRB se importa tanto com relação ao trabalho? Um partido que está sempre muito ligado à questão da família, às igrejas também. Bom, primeiro porque a gente tem um núcleo, um grupo muito forte a nível nacional, muito voltado. Primeiro aos direitos dos cidadãos, que é a questão do Russumano de São Paulo. Você tem ícones nossos da atuação da pesca, que é o deputado Silas Câmara da grande região amazônica, que é uma pessoa que cuida efetivamente dessa pasta. Você tem a necessidade também de ampliar a política da pesca, que foi o Crivella, que foi ministro no Rio de Janeiro, que fez um grande trabalho de fomento, de discussão, de alavancar a atividade pesqueira, não só artesanal, mas também a profissional, a industrial. Então, a gente conseguiu dar um grande leque nesse sentido. E aí você acaba conduzindo o partido também, criando uma consciência
de que o trabalho é o melhor programa de assistência social que a gente possa ter. Não tem, não de assistência, mas de ação social. Não tem um outro programa melhor do que a geração de emprego. Eu não questiono os benefícios ou os programas assistenciais que nós temos, mas eu tenho a plena convicção que quando a pessoa tem um trabalho, então aquilo lá é o resgate da cidadania, da dignidade dele dentro da casa dele. Um cara desempregado que só sobrevive de um programa social, você pode ter a plena certeza que ele não quer aquilo ali. A grande maioria não quer. Nós temos estudo para isso. Mas o que dificulta ele sair? Não tem emprego, não tem escola. Você vai para essa região, não tem oportunidade. Então nós estamos focando na geração do emprego. Esse é o nosso leque e é nesse sentido que todo o nosso partido tem se mobilizado nesse sentido. Agora, Wilton, o senhor poderia ficar na zona de conforto, falar daquilo que o senhor brilhou nesses últimos anos, que é a questão da geração de emprego, qualificação do emprego, mas na tua pré-candidatura o senhor falou muito sobre família, defesa de família, principalmente nessa renovação que o Congresso vai passar, pessoas comprometidas com a família, com os valores da família, os valores cristãos, ocuparem esses espaços políticos, por conta de ameaças que talvez a população, boa parte às vezes, não saiba, ou alguns saibam e ignorem. No caso, fala assim, isso não é tão importante, isso não existe, tal da cartilha, ou até a questão em aberto, às vezes deixam uma formação da educação pública, que não pode tanto isso, né? Às vezes, um jovem ou uma criança que tiver uma formação errada, ela vai pagar isso o resto da vida, vai fazer escolhas antes da hora, vai fazer escolhas erradas. Existe mesmo uma preocupação acentuada sua, que até concorre com a questão de geração de emprego, ou até sobrepõe? Você tem falado bastante disso, né? Eu acho sim, que nós vivemos um tempo de uma movimentação total no sentido de desconstruir valores. Esse é o momento que o Brasil passa. Vamos desconstruir valores, principalmente os valores pautados com base no pensamento cristão. Então nós temos uma onda crescente de tentar banalizar a importância que a religião tem na vida da pessoa. É por isso que você vê esse discurso de Estado laico, é por isso que você vê essa agenda tão forte de movimentos sociais questionando a influência do pensamento cristão. Interessante que eles remetem isso como se esse tipo de movimentação ou esse tipo de base ela pudesse ferir o princípio da laicidade do Estado. Então, quando você vê a família sendo desestruturada, desconfigurada, quando você vê a intervenção do Estado, através de mecanismo de lei, através de políticas públicas, tentando intervir num bem mais precioso que a família, então o Estado está dizendo assim, você não pode educar seu filho dessa forma, você não pode disciplinar o seu filho. Aí criaram lei da palmada, criaram um monte de dificuldade. O pai já está perdendo a autoridade na educação dos filhos. E aí você, que é pastor, Wilton, também boa parte, sobra depois para as igrejas ou entidades voluntárias lidar com a situação das drogas ou dos problemas sociais mais crônicos ali na ponta, sendo que as coisas poderiam ser resolvidas. A igreja está ali. Se não fossem as igrejas hoje, o que seria desse Estado? Você pega agora, fugindo um pouquinho do tema, mas para exemplificar, você pega essa questão da imigração agora que está vindo dos haitianos, se não fosse as igrejas cuidar desse pessoal, você acha que o Estado está cuidando? O Estado deixa na praça. As igrejas estão acolhendo para dentro das igrejas. Acabei de vir de Corumbá, nós temos 400 haitianos agora em Corumbá. Tem um fluxo retido lá no Chile, no Peru, de 110 mil haitianos que vão passar aqui para o Corumbá. Está retido lá, mas o destino é Corumbá. As igrejas estão se mobilizando para quê? Para acolher, para dar comida, enfim. Então você vê uma grande movimentação de desconstrução, liberação de drogas, afronta a vida, ou seja, com a tentativa de descriminalizar o aborto até o 3º mês de gestação. Você vê essa desconfiguração com base no quê? No prazer e confrontando a importância da religião. Esse pensamento eu vou enfrentar, nós vamos enfrentar. A gente já vem enfrentando isso. Com os inúmeros parlamentares que nós temos, aumentamos a nossa bancada hoje, no qual você se referiu, no Congresso. Nós temos hoje mais de 90 deputados federais,
nós temos 3 ou 4 deputados, senadores da República, mas isso apenas dos evangélicos, mas quando você fala dos cristãos, a junta cristã, a junta evangélica, a junta católica, a junta espírita, está todo mundo no mesmo sentido, na mesma direção, para que a gente não permita que o Brasil caia nessa onda que caiu a Europa e outros países, de virar as costas para Deus e achar que valores cristãos têm que ser jogados no lixo. Não vai ser jogado no lixo, porque essa nação é cristã. Então a gente precisa ter firmeza, coragem para enfrentar isso com responsabilidade, sem discriminar as pessoas, respeitando a opinião de cada um. Bom, você quer viver assim? Viva assim, mas não vai querer interferir na vida do meu filho, na minha casa. Isso não pode ser institucionalizado como mecanismo de lei, porque nós temos liberdade religiosa no país. A nossa maior grandeza no país é a nossa liberdade. Por que o Brasil não vive conflito hoje de guerra civil? Porque nós temos um bem precioso, que é a liberdade religiosa. O Estado é laico por isso, porque ele não é excludente. O Estado laico, ele inclui, ele garante que todos manifestem livremente a sua posição religiosa, a sua questão de fé, e nós temos que preservar. Agora, as iniciativas é para me calar, vem com intimidação de cadeia, o PLC 122 vai prender o pastor que fala isso ou aquilo, ou o padre. Não, nós precisamos manter a nossa liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Isso é o nosso bem precioso, e nós não vamos cair nessa onda, nós vamos lutar, e por isso que eu priorizo essa luta, porque eu sei o quanto é importante uma família estruturada. Agora, eu vi na rede social, o senhor usa muito bem a rede social, é um dos políticos que faz melhor live aqui, acho que no Mato Grosso do Sul. Oh, quem dera. E um vídeo que é uma campanha nacional até que fala assim, igreja fala sim sobre política, que quebra aquele mito que igreja não pode falar sobre política. Sim. Aonde que deve se falar sobre política? Nas igrejas estão as famílias, né? Ou estão pelo menos boa parcela da nossa população. E há maneira de se falar, principalmente assim, se não for um discurso vertical, um discurso ditatorial, durante muito tempo, para quem não é do segmento evangélico, via no segmento evangélico aquela ideia assim, olha, ali eles vão votar de bloco. E não é o que aconteceu. Até porque existem vários tipos de representantes, eles não elegiam um só. Esse preconceito, ele vem sendo derrubado com as atuações políticas como a do senhor, como a de outros. Tem o Antônio Vaz também no seu partido. É um hiato, né? Porque ao mesmo tempo que aumenta a nossa resistência, aumenta também a pressão. Mas é assim, para você ver, eu estava falando da intervenção do Estado. Agora vem o Estado querendo intrometer na vida religiosa e dizer para nós que nós não devemos participar. Você vê, então você tem iniciativa, agora o Ministério Público tentar, a igreja não pode discutir política. Quem que é o Estado? Ué, nós não estamos no Estado laico? Agora o Estado quer interferir na vida interna da igreja? Quem define a igreja é a sua própria igreja, é o seu próprio estatuto, o seu próprio regulamento. E as pessoas, né? Claro, mas é isso, as pessoas que estão ali naquela comunidade é que tem que decidir se querem participar, se não querem participar, e não devem receber a intromissão do Estado para tentar regular o que a igreja pode fazer ou não pode fazer, principalmente no ato da cidadania. Então essa é uma questão que nós vamos enfrentar. Isso é uma coisa, isso é a mais pura discriminação. As forças poderosas que sempre se perpetuaram no poder, obviamente que estão preocupados com a nossa organização e com a nossa mobilização, com a consciência que nós estamos tendo, porque eles não estão fazendo o dever de casa. Você vê todos os dias, você vê aí na mídia o que eles estão fazendo. Você vê nessa questão de valores que para eles pouco importa. A gente muitas vezes recebe os políticos na igreja, coloca, pede o voto, ele some e nunca mais volta. Então, quem vai definir a posição da igreja é a própria igreja. Então o Estado não tem que estar interferindo na vida interna da igreja. Olha, se aquela comunidade quer participar ativamente, mérito para aquela comunidade, porque isso é saudável. Você acha que o pastor tem autonomia? Gente, vamos para cá? Não, ali tem gente que pensa, tem advogado, você tem professor, você tem militar, você tem gente comum, você tem a dona de casa. Então não é assim, é diálogo, é construção, é convencimento, tem critérios. Então não é assim. Então esse é o mais puro movimento. Primeiro, desse pensamento que quer excluir Deus, quer excluir o pensamento cristão, e a segunda força é a própria classe política, que está com medo da nossa mobilização, e aí então tenta forçar essas iniciativas para que a gente não participe. Nós vamos enfrentar isso, querendo ou não, nós estamos mobilizados, nós vamos aumentar a nossa bancada, vamos aumentar a bancada
aqui na Assembleia Legislativa, aumentamos na Câmara, nós estamos crescendo, vamos tomar o espaço que eu acho que é direito nosso. Nós temos legitimidade para participar da vida pública, da vida cidadã do nosso país, nós amamos essa nação, nós cuidamos de vidas, nós sabemos o que significa isso, como você bem disse, e ninguém vai nos tirar esse direito. Obrigado pela vinda. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado, eu que agradeço. Sorte do mundo na tua caminhada. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Valeu. MS Dia Preview, informação até você, e para acompanhar o nosso trabalho, acesse www.msdia.com.br ou na nossa fanpage no Facebook. Lá é só procurar MS Dia. Um abraço, ficamos por aqui.